O que seria fibrose cística? A fibrose cística, uma doença muito comum na infância da criança, também conhecida como doença do beijo salgado, é uma doença genética crônica, ou seja, que depende tanto do pai quanto da mãe para que transmita um alelo mutado no gene ao que se refere a doença fibrose cística. A doença afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Os pacientes que são portadores desta doença produzem muco excessivo e mais espesso que o normal, causando acúmulo assim nos pulmões e uma possível infecção, como por exemplo a bronquite, levando então ao impedimento do funcionamento normal dos órgãos. Sem um funcionamento correto dos órgãos, o corpo não absorve os nutrientes dos alimentos e impede assim que as enzimas digestivas cheguem ao intestino e realizem a sua ação desejada. O corpo precisa dessas enzimas para digerir e aproveitar os nutrientes dos alimentos, que é essencial para a saúde e para a vida do ser humano. Como é diagnosticada a fibrose cística? A fibrose cística é uma doença que se manifesta ainda na infância e ela precisa ser tratada o mais cedo possível. Por isso, ela pode ser diagnosticada pelo teste do pezinho, que é distribuído pelo SUS. A triagem da fibrose cística é baseada em um teste bioquímico, chamado tripsina imunorreativa. Quando positivo o teste do pezinho, ela deve ser confirmada pelo teste do suor ou pelo teste genético. O teste genético ele irá analisar o DNA do paciente para buscar as alterações no gene da fibrose cística. Esse é o teste mais preciso e mais confiável para identificar a doença tanto em bebês assintomáticos quanto em pacientes sem qualquer idade que possuem algum sintoma da doença. Fisiopatologia da fibrose cística. A fisiopatologia da fibrose cística gira em torno da mutação no gene CFTR, que resulta na produção exagerada de muco, além de ser mais espesso do que o normal e não ser devidamente eliminado pelo corpo. A alta concentração de muco nos órgãos causa diversas consequências nos pulmões, pâncreas, fígado e intestino, interferindo nas suas funcionalidades. O gene CFTR forma um canal iônico permeável a cloro, regulado por fosforilação. Esse gene está na membrana apical do epitélio, nas vias aéreas pulmonares, ducto pancreático, intestino, ductos biliares e nas membranas apical e basolateral do ducto das glândulas sudoríparas. Quando o gene CFTR sofre delação de 3 pares de bases nitrogenadas, o seu desdobramento acontece de forma incorreta e o seu deslocamento para a membrana apical é impedido, sendo degradado no proteossomo e por isso os canais permeáveis ao cloro não se encontram atuantes. Outras mutações envolvem produção de RNA mensageiro incompleto, localização incorreta das proteínas, que não abrem adequadamente ou não permitem a passagem normal do cloro. Os sintomas da fibrose cística e sua gravidade são diferentes para cada pessoa. Parte desses sintomas está relacionada com o tipo de defeito genético ou mutação que o gene tem. Os sintomas estão ligados ao que a secreção mais espessa causa no organismo. Por exemplo, quando a secreção fica acumulada nos pulmões, pode gerar tosse crônica, pneumonia de repetição, infecções e inflamações. E quando eliminada através da tosse, nota-se muito mais espessa do que o normal. Quando o paciente tem problemas pancreáticos, se torna mais difícil absorver as gorduras e nutrientes necessários para o crescimento, gerando sintomas como diarreia intensa e dificuldade para ganhar peso. Algumas das consequências da fibrose cística são pneumonia, tosse crônica e cansaço para realizar atividades simples. Em bebês recém-nascidos, os sinais normalmente acontecem quando eles não conseguem eliminar o mecônio e também quando apresentam atraso no crescimento. Conforme a doença progride, a perda da capacidade pulmonar, maior risco de diabetes e osteoporose. A fibrose cística não tem cura, mas existe tratamento, que deve ser iniciado o mais cedo possível para evitar a piora rápida da doença e aliviar os sintomas, aumentando a qualidade de vida.
A maioria dos tratamentos é projetada para tratar problemas digestivos e para a limpeza dos pulmões, com ingestão de enzimas digestivas para alimentação, medicamentos broncodilatadores, antibióticos, anti-inflamatórios, fisioterapia respiratória e atividade física. Em alguns casos, o transplante de pulmão pode ser indicado, principalmente quando a doença causa problemas respiratórios muito graves que podem colocar a vida em risco ou quando a pessoa apresenta resistência aos antibióticos. A fibrose cística não reaparece no pulmão transplantado, porém, outras complicações associadas à fibrose cística, como infecções nos seios da face, diabetes, doenças no pâncreas ou osteoporose, ainda podem ocorrer após o transplante. O prognóstico da fibrose cística e sua gravidade variam de acordo com cada pessoa, mas existem alguns fatores determinantes, como a função pulmonar, diagnóstico precoce e complicações. Na função pulmonar, é preciso investigar o quanto estes pulmões foram afetados. E as complicações dependem principalmente daquelas pessoas que desenvolvem problemas pancreáticos e comprometem ainda mais a sobrevida. As complicações mais frequentes acontecem devido à absorção inadequada de vitaminas lipossolúveis, podendo causar cegueira noturna, osteopenia, osteoporose, anemia e distúrbios hemorrágicos. Existem também outras complicações como a diabetes, cirrose hepática, insuficiência cardíaca, cálculo na vesícula biliar e deficiência na função reprodutiva. A fibrose cística é uma das doenças raras mais comuns no Brasil, atingindo 1 a cada 10 mil nascidos vivos no país. Temos, por exemplo, o estado de Goiás, que atinge cerca de 1 a cada 18 mil nascidos vivos. Com o desenvolvimento científico e a melhoria da assistência aos pacientes, a sobrevida vem aumentando a cada ano. Dados de registros internacionais apontam uma sobrevida média atual de cerca de 40 anos. Os cuidados da enfermagem no paciente no tratamento da fibrose cística. A enfermagem desempenha um papel crucial nos cuidados de paciente no tratamento da fibrose cística. Isso inclui a vigilância dos sintomas e das funções respiratórias, bem como a administrações precisas dos medicamentos prescritos. Além disso, a equipe de enfermagem tem a responsabilidade de educar não apenas o paciente, mas também a família, sobre a terapia medicamentosa aplicada, ressaltando a importância da fisioterapia respiratória e de outras intervenções. É fundamental que a enfermagem ofereça suporte, tanto emocional ao paciente quanto à família, esclarecendo dúvidas e proporcionando conforto. Dessa forma, busca-se estabelecer uma relação de confiança para promover o bem-estar do paciente. Diante das intervenções realizadas ao paciente, qual o papel da enfermagem junto à família no enfrentamento da doença? A enfermagem tem um papel de atuar facilitando a comunicação entre a equipe médica e os familiares. Nesse contexto, é de suma importância não apenas fornecer informações sobre o tratamento médico do paciente e suas orientações, mas também oferecer suporte emocional à família, esclarecendo dúvidas e criando um ambiente de confiança. Além disso, é fundamental envolver os membros da família no cotidiano no cuidado, capacitando-os para que possam colaborar nas atividades diárias de assistência ao paciente. Isso fornece uma compreensão clara no plano de tratamento.